Acorda, agronegócio! Da direita conservadora, do movimento Escola Sem Partido, sem ideologia. Ô, Antônio, não só endosso, como ratifico esse seu apelo, porque realmente o Enem é a ponta do iceberg. Porque eu já tinha ouvido o Adrilles falar sobre isso, fazendo um apontamento sobre a necessidade do agro, de outros setores que estão cada vez mais sendo consumidos e destruídos, né, no nosso país, desses setores acordarem e começarem a apoiar comunicadores, canais como o Bradock, canais conservadores, isso é indispensável. Não existe futuro para esses setores se não houver por trás uma formação cultural, intelectual, de comunicação, enfim, forte que os apoie, que os dê base também. Mas só um pontinho a mais, como professor, sabe uma coisa que mudou muito na realidade docente, nesses anos que eu venho lecionando, em sala de aula, na prática? Porque quando você fala de Enem, e concordo com o Adrilles, o agro tem total direito, a bancada tem total direito de fazer isso, mas eu acredito que é um movimento, passa uma mensagem, mas é um pouco inútil. Porque os alunos que chegaram para o Enem, alguns, né, vão ter que rezar a cartilha ali para poder seguir em frente, e outros têm prazer e fazem isso com naturalidade, porque, enfim, foi incutido na cabeça deles todo esse tempo e eles sabem fazer isso. Mas o problema não está aí. O Enem é um problema também, a universidade, toda a ideologia que está lá, mas a gente precisa retomar movimentos, tá, de base, que vão dar apoio às famílias, como, por exemplo, e não só apoio, quando eu falo de apoio, eu falo de ferramenta prática, para literalmente coagir o mau professor, coagir a escola ruim que está ali doutrinando, como, por exemplo, o movimento Escola Sem Partido, que já foi muito questionado, discutido. Eu sei que há uma divergência dentro da direita conservadora, do movimento Escola Sem Partido, sem ideologia. Eu sei que existe essa divergência, mas fato é que um movimento como esse, e eu estava em sala de aula, quando esse movimento colocou aquele cartazinho com os direitos, deveres, os direitos dos alunos, os deveres do professor, sabe por quê? Porque aí aquele aluno chegava pra gente, tá? E aquilo estava ali na parede, muitos alunos colocaram por vontade própria, e aquilo pressionou a escola, pressionou escolas ruins, maus educadores, tá? E aquilo gerou um certo incômodo na classe, tanto que houve um ataque muito grande, né, ao Escola Sem Partido, tá, ao Najib, mas isso porque houve um incômodo muito grande, mas é uma forma de estabelecer uma ferramenta prática. A gente precisa urgentemente de uma ferramenta prática na mão das famílias para que elas possam reagir. O Ministério Público vai dar bola se houver uma denúncia contra... Olha, dificilmente não vai, mas nós precisamos gerar algum incômodo. A gente não pode deixar eles confortáveis o suficiente para daí só lá no Enem soltar uma nota, fazer algo assim. Ô, Antônio, eu não só endosso, como ratifico esse seu apelo, porque realmente o Enem é a ponta do iceberg. Isso que é ensinado no Enem, que está assustando o agronegócio, está assustando as pessoas, questões ideologizadas. Cara, eu aprendi isso nas minhas escolas, na minha universidade, no meu pré-primário. Isso é ensinado o tempo inteiro por uma organização mefistoférica de esquerda que está incrustada no sistema educacional brasileiro. Se você não tiver uma reação forte de pais, e a gente sabe que a maioria das pessoas de classe média baixa, pessoas pobres, não tem tempo de acompanhar o que está sendo ensinado para os seus filhos. O cara que trabalha para pôr 3 refeições no prato de um filho seu, não tem tempo de acompanhar o que seu filho está sendo ensinado. E está sendo ensinado com isso. Do Enem, o agro é mau, existe racismo, os heterossexuais são fascistas, o pai de família é um fascista opressor. Como diz o professor lá, da pedagogia do oprimido, você tem que contestar o professor, o pai, a mãe, você tem que contestar o status quo, o patrão, ou seja, subversão do capitalismo, revolução comunista. Parece que é uma coisa, o Adrilles está tendo chapéu de alumínio, teoria da conspiração. Não! É isso, está na prova ali do Enem, é isso que está sendo ensinado desde a terra infância. Então, se não houver uma mobilização, não estou dizendo de todos os pais e mães de alunos, mas daqueles que têm uma consciência maior, de uma elite sócio-intelectual maior, e fazer esse incômodo, a gente vai perder uma geração inteira. E é essa geração, eu volto a repetir, quem elegeu o Lula e o PT, e está transformando essa tragédia brasileira, foram 2 coisas. Pessoas que, infelizmente, têm uma carência, que são sócio-dependentes do Estado, como no Nordeste, que o PT faz isso, né? E a esquerda faz isso, né? Acaba com o empreendedorismo, depois dá um bolso esmola e cria um eleitorado cativo. E jovens. A maioria esmagadora dos jovens votou no PT e no Lula. Esses jovens que fazem o Enem, que são doutrinados desde o berço, votaram na esquerda, que está arruinando a cabeça desses jovens e arruinando o país. Então, se não houver uma mobilização cultural de perceber que a gente está numa guerra cultural, não só uma questão econômica, política partidária, a gente vai naufragar, mesmo ainda que a gente ganhe a eleição, como o caso do Bolsonaro. Ganhou a eleição, mas, como diz o Olavo de Carvalho, não tomou poder. Tanto assim que foi defenestrado de maneira antidemocrática do poder. Mais no dia que eu tenho medo de ser preso. E só mais uma coisinha.
o agro, eu fiz esse comentário aqui já outra vez, nós podemos ter todo o apoio que o agro puder dar. Se os representantes do pequeno produtor, quando se fala em agro, às vezes quem está ouvindo pensa que é só grandes produtores. Não, você tem o grande produtor que está ali por mérito, que merece o que tem, e tem o pequeno produtor que está ali vivendo de financiamento atrás de financiamento, que está batalhando para colocar a comida que nós adquirimos ali na nossa casa. Esse produtor precisa ter uma consciência de que a formação da família começa dentro ali da tua casa. Precisa ser muito forte, porque senão ele ganha dinheiro, manda o filho para federal, ele volta maconheiro, ele volta esquerdista, comunista, e vai acabar com tudo aquilo que uma geração de produtores construiu. Mas é isso. Ô, Céu, grita comigo. Acorda, agronegócio. Se vocês não patrocinarem comunicadores como o Braddock, o PT vai te engolir. Vai colocar sem terra nas suas terras, entendeu? É isso que eles querem. Acorda. Isso acontece há muito tempo. Dá grana pra gente, dá dinheiro pra gente possa reverberar, investigar a verdade e defender vocês que defendem a economia do país. Senão o país vai quebrar. E por falta, talvez também, de atitude de vocês, de estabelecerem uma promoção real de comunicadores que apoiam vocês. É isso aí, Adriles, professor Antônio, Coronel Amaro.